Continuemos a nossa série Andando no Espírito, Andando no Poder. Nós estamos com um fundo musical aqui de um blues, um negócio assim, uma orquestra. Foi eu que liguei não, tá? O vizinho. A vizinha. Identifique o canal da comunicação. Esse capítulo ele é muito interessante, porque ele nos diz o seguinte: no natural, você não escuta com seus ouvidos em um dia e no outro com o dedão do pé, não é isso? É óbvio que não, né? Do mesmo jeito, sua anatomia espiritual não foi designada por Deus para se comunicar com as diferentes partes do seu homem espiritual dependendo do dia. Toda vez que Deus fala com você, ele se comunica através do mesmo canal. Por isso, se você puder isolar e identificar este canal, você poderá abrir uma porta para a casa do tesouro espiritual que nenhum homem poderá fechar. Quando ouvimos a voz de Deus, parece que ela vem de algum lugar bem fundo, no centro do nosso ser e sobe para a nossa mente. Muitos de nós temos noção que isto não é originado em nossa mente natural, mas vem para a nossa mente. Eu já estou acostumada com isso, posso dizer para vocês. E eu tenho certeza que não é de mim, que aquilo não sou eu que estou pensando, aquilo vem. Eu ouço nitidamente, a nível, né, de espírito. Quando ouvimos a voz de Deus, parece que ela vem de algum lugar bem fundo, no centro do nosso ser. E sobe para nossa mente. Onde seria esse lugar profundo por onde a voz de Deus vem? Tá? Então, 1 Coríntios 4,14 diz que se eu, Marisa, orar em línguas desconhecidas, meu espírito humano está fazendo oração sob a influência do Espírito Santo. Isso é verdade. Em algum lugar dentro do meu espírito, o Espírito Santo tem que trazer à existência essa linguagem sobrenatural e depositá-la em meu espírito. Isso é fantástico. Uma transferência daquelas línguas deve ser feita da pessoa do Espírito Santo para o meu espírito humano. Caso contrário, não seria eu orando, não é verdade? O Espírito Santo transfere a sua linguagem sobrenatural para o meu espírito. Tá? O homem exterior, o homem carnal, né? Ele tá aqui, ele continua, não é uma coisa que eu vou ficar transparente, nem nada disso não, tá? É tudo normal. O que a ciência chama de subconsciente é, na verdade, a mente espiritual. Os cientistas dizem que ele possui uma habilidade incrível, excedendo a capacidade operacional do cérebro físico. Isso todo mundo já deve ter ouvido falar, né? Então, quando o Espírito Santo cria sua linguagem sobrenatural em nós, aquelas línguas são originadas no fundo do nosso espírito e sobem às reentrâncias da nossa mente espiritual, que se encontra dentro da nossa mente física. Pode parecer algo assim muito estranho. Talvez você não esteja familiarizado ou familiarizada. Isso explica o fato de que quando o Espírito Santo fala, não é uma fala superficial. Ele vem das profundezas daquela mente espiritual e explodem em direção ao meu intelecto. Explodem ou, como que eu vou dizer? Elas selam ali, elas colam ali e vêm. E não há dúvida do que seja. É por isso que se nós não deixarmos as línguas saírem da nossa boca, aquelas palavras sobrenaturais irão ultrapassá-la, indo para os nossos pensamentos, e então nós ouviremos as línguas em nossa mente natural. Mas enquanto eu deixar sair da minha boca a linguagem sobrenatural que o Espírito Santo cria, a minha mente está livre para pensar em outras coisas. Por exemplo, eu adquiri o hábito de ler a Bíblia orando em línguas. Por que não? A minha mente está livre. Só o que está falando é a minha boca. Eu vejo série, eu já falei isso aqui nos meus vídeos. Eu faço qualquer coisa, porque a minha mente está livre para fazer as outras coisas, enquanto a minha língua está lá orando com o Espírito Santo. É muito legal, porque quando Paulo fala assim, ora o tempo todo, o que você pensa quando Paulo fala isso? Pô, Paulo está pensando no que da vida? Orar o tempo todo. É dessa maneira que ele está falando.
se a gente parar aquele fluir, parar de falar naquelas línguas, nós podemos orar em nossa mente? Não eficazmente, tá? A gente não consegue, não. Porque nós só completamos o canal da oração quando nós permitimos que a linguagem do Espírito Santo saia da nossa boca. Uma vez eu tentei escrever, eu consegui escrever, mas não foi fácil não, tá? Mas na época que eu tentei escrever, que eu estava até refletindo, eu achei interessante porque eu pensava para escrever. Agora eu posso fazer o seguinte, eu posso falar, mas eu tenho que falar devagar, porque eu não lembro o que eu falo, eu não sei repetir. Se eu falar determinada harakaturiala, eu não sei repetir. Se eu for falar de novo, harakaturiala, até que eu falei, né? Mas na maioria das vezes eu não consigo falar a mesma coisa. Uma frase, 4 palavras, sei lá, até consigo. Agora, não consigo. Eu consigo eu já identifiquei, Deus já me revelou algumas coisas. Quando eu estou orando, que é a linguagem de libertação, linguagem de guerra espiritual, a linguagem sai como uma metralhadora, vai embora. Quando é de cura, parece que ela vai mais pro lado do L, alguma coisa assim, eu já percebi, sabe? Portanto, o testemunho interior... Ué? Ele virou aqui. Peraí. Virou mesmo. Peraí, canal de conexão de Deus. Se nós não falamos aquela linguagem nem baixinho, nem sussurrando, o que pode ser feito? Ou você nem precisa sussurrar. Eu tô orando, ó. Não sai sussurro nenhum, mas eu sei que eu tô orando. Minha língua tá orando. Ao fim, sua mente vai passar a fazer outra coisa e dispensar as línguas, até que você perceba que parou de orar, cortando o fluir da oração através do canal de comunicação de Deus. Quando você ora em línguas, você se põe imediatamente no espírito, porque é aberta a porta para outro mundo. Você abre o canal para o seu próprio espírito humano, dando a você contato direto com o Espírito Santo. Então vamos isolar a porta pela qual a voz de Deus vem para você, para que você possa reconhecer quando Ele está falando. Ele conta que uma experiência que ele fez, né? Ele estava sob uma forte unção, sem noção do que rodeava fisicamente, parecia que a voz dele vinha de todos os lados, né? A linguagem do Espírito. Aí ele ouviu Deus dizer: filho, agora eu quero que você aprenda a localizar o canal pelo qual me comunico com você. Muitos de nós operamos nesse canal sem termos ideia de onde ele está. Então o Senhor me instruiu: ore em línguas por um pouco. Eu obedeci até que ele me mandou parar. Então ele disse: agora ouça. Quando fiquei quieto e ouvi, as línguas continuaram a vir do meu espírito, a explodir no meu intelecto. Apesar de eu não estar falando as línguas com a minha boca, eu pude ouvi-las bem alto em minha mente. Eu percebi então que o canal pelo qual o Espírito Santo cria uma linguagem sobrenatural, o mesmo canal pelo qual ele traz para minha mente revelação, visões, profecias e assim por diante. Realmente, a gente consegue perceber, tá? A única razão pela qual ele está dizendo que ele pôde nos escrever esse compêndio, né, e tudo mais, eu estou aqui fazendo uma adaptação, né, com outros estudos também que eu tenho, é que o Espírito Santo ensinou ele detalhadamente. E ele não poderia ter feito isso a menos que o canal de comunicação entre ele e Deus estivesse aberto para que ele pudesse discernir a voz de Deus corretamente. Quando eu gosto de fazer poesias, né? Eu já tenho 71 poesias, se não me engano. Parei na 71ª. Eu sempre falo para Deus: Deus, eu quero que a poesia venha diretamente do teu espírito para o meu espírito. Eu quero... Então, antes de eu escrever a próxima frase, só me fala antes. Antes que ela venha à minha mente. Para eu saber que ela não veio da minha mente. E isso acontece. Sabe? Eu sei que é minha mente de alguma forma, né? Porque a língua de Deus não é, né? Há uma tradução, há uma correspondência. Mas geralmente é assim. Eu não tenho nenhum rascunho. Eu tenho aqui 70 poesias, 71, sem nenhum rascunho. Eu não... Às vezes eu posso mudar uma palavra, alguma coisa assim, se eu me distrair, mas elas não têm rascunho.
Elas são feitas sob a inspiração do Espírito Santo mesmo. Tem um tempo que eu não faço. A minha amiga, né, a última que eu fiz foi quando meu pai partiu. E engraçado que eu me lembrei aqui agora que eu tenho uma que eu fiz pro meu irmão, mas ele, quando ele fez o transplante, que eu achei que ele fosse partir e tudo, eu escrevi pra ele uma poesia. Eu tenho que ver onde está essa poesia. Talvez eu faça uma pra ele. Mas eu vou voltar a escrever porque tá me faltando tempo. Estou bem estudando muito sobre esse assunto, estudando mais, pesquisando mais as minhas tarefas, mais, né, muita coisa. Eu também tenho outra plataforma, outras, né, plataformas que eu me dedico menos, mas é muito trabalho. Eu cuido da minha casa toda, eu cuido de tudo, de dentro e de fora, é tudo comigo. Então, não é brincadeira não, tá? Dar conta disso tudo, família muito grande, sobrinhos, e fala com um e fala com o outro que tá doente. Olha, é muita coisa, muita coisa. Ainda mais quando eu tenho que sair, ir até o centro, tenho que fazer filmagem. Olha, eu falo para Deus, eu falo assim, Deus, aumenta o meu dia, porque senão eu não vou conseguir. Não é brincadeira não, né? Mas eu falo para ele, o senhor parou o sol, então só, dá um jeitinho no meu relógio aí, aumenta essas horas aí, porque não tá dando tempo não. Mas ele fala pra mim, né? Não deu, não deu. Ele não quer ativismo. Senhor, ele quer que nós sejamos, né? E não façamos sim, mas nós não somos uma máquina, nós somos tão somente seres humanos. Vamos remir o tempo, não perder tempo com bobagem, com distrações, né? E eu vivo dando ordens pra mim, né? Geralmente, né? A gente vai lá, eu vou postar os meus vídeos, né? Que eu coloco aqui, eu jogo lá pro Face também, porque tem o canal Pastora Marisa no Face. E às vezes passa alguma notícia, algum amigo, alguma coisa, eu corro. Eu dou uma olhada só assim e sai fora. Senão, quando você vê, você tá ali um tempo e não fez o que tem que ser feito. Geralmente é assim. É por nós orarmos em línguas que o canal no qual Deus fala é verdadeiramente aberto. Isso que acontece quando as línguas para interpretação operam. As línguas abrem o canal para o que está por vir. Uma vez que este canal está aberto, o Espírito Santo pode mandar a interpretação da mesma maneira que ele enviou as línguas. É verdade. E assim, eu aprendi também, a primeira frase que vier é aquela, e você precisa confiar, né? É como quando eu faço as poesias. É o que vem. E realmente depois fica, né? Se você quiser lá acessar, dá uma olhada lá para você ver. Então, quanto mais você ora no Espírito Santo, mais familiarizado você se torna com este canal e maior é a sua habilidade para reconhecer quando Deus vem através do mesmo canal, com uma visão ou com uma revelação na sua língua nativa. Ao se entregar constantemente à oração em línguas, o canal de comunicação se tornará cada vez mais claro e definido. Você terá mais facilidade para entrar no descanso da fé, à medida em que você aprender a fechar a porta para o mundo e ouvir a voz de Deus em seu interior. Isso é fantástico. E é para todo mundo. É para todo mundo. Ele falou lá no profeta Joel, eu derramarei sobre a carne. Toda a carne. Ele derramará sobre todo mundo. Não demorará muito e você imediatamente saberá a diferença entre a energia mental e a inspiração do Espírito Santo. Eu sei. Eu sei quando não sou eu e que é Deus que está falando. É Ele que está falando. Eu sei que aquela ideia, aquela frase não veio de mim, sabe? Eu tenho absoluta certeza. Teve uma vez que eu fui, né, até, né, o orfanato e ele disse pra mim na viagem. Eu fui lá resolver determinada coisa sobre uma outra adoção que nós tínhamos. E ele falou pra mim assim, você vai perguntar por fulana lá no orfanato. Ela tem tantos anos e você vai perguntar se a família dela já conseguiu paz pra ela. Eu falei, meu Deus, eu vou chegar lá. Aí eu falei, Marisa, para de discutir. Tá falando, você vai fazer. Mas, Senhor, você quer que eu leve outra criança pra casa? Cheguei lá no orfanato e perguntei. E era. Falei o nome da menina. Ela falou assim, não, ela tá passando só um tempo aqui, porque
nem tem tantos anos isso. Tem bastante tempo, tem quase uns 15 anos. Mas ela não tá para adoção, não. Falei, eu só acho que Deus queria fazer só uma prova comigo, para ver se eu tinha coragem de adotar, pegar mais uma criança, né? Falei, tá, mas se ela for colocada para adoção, tá, você entra em contato comigo. E a menina tava lá realmente, mas voltaria para casa, uma mocinha. É mole? E foi realmente Deus me falando. Me deu o nome da garota, me deu a idade e tudo mais. Mas se você não está permitindo que o Espírito Santo constantemente crie aquela linguagem sobrenatural em seu espírito enquanto você fala com a sua boca, será muito mais difícil fechar a porta para as circunstâncias externas. Você não terá nem um pouco de facilidade em monitorar o seu espírito para que Deus estiver falando com você, a você. Por orar em línguas fielmente, né, ele aprendeu como ouvir aquele canal. Sabe de onde vem a voz dele. Eu também, né, consigo identificar. Sei de onde vêm as visões que repentinamente explodem. Vem as visões também. Também sei de onde vem a revelação, porque todas essas coisas se originam da mesma parte do nosso espírito. E é realmente. Vem. E é o homem, né? É o homem espiritual, não é o homem natural. Eu sei como me fechar em meio a todo tipo de caos e monitorar aquele canal do qual Deus se comunica. Posso receber testemunho interior, uma confirmação, um sinal, um aviso ou uma visão. Posso ouvi-lo falar comigo, né? No caso, eu posso ouvir ele falar comigo em português. Claro, eu ouço ele falar comigo em português, a minha língua. Não importa qual seja a turbulência ao meu redor, eu consigo fechar esta porta e esperar que venha. Seja lá o que eu precise através daquele canal de comunicação divina, e nós podemos fazer o mesmo. Eu me lembro um acidente que eu passei, né? Engraçado que na época eu não era batizado ainda. Eu tinha, né? Tinha o Espírito Santo, mas eu não tinha ainda o batismo. E eu ouvi no meu espírito Deus falar: vai acontecer uma coisa horrível. Oh meu Deus, eu com medo de acidente de novo, tantos acidentes já me aconteceram. E eu via, tinha aquelas visões, a estrada se fechando, ficando tão... Não sei explicar exatamente como era, aquilo tudo, sabe, fazendo assim na minha frente. E eu falava, meu Deus. Aí, de repente, né, eu lembro que meu marido estava dirigindo, eu falei, você ouviu o barulho? Ele falou assim, eu ouvi. Aí, de repente, quando ele olhou, tava pegando fogo. E onde era uma Kombi, né? O pessoal tava sentado, tinha os instrumentos. Já tava tudo queimando. E o tanque tava muito cheio. Só deu tempo da gente sair descalço. Ficou tudo lá, todos os instrumentos queimaram, explodiu, mas foi uma coisa horrível, né? E ficamos descalços, toda a roupa, tudo queimou. Ficamos na beirada da estrada, já era altas horas da noite, né? Aí até que um ônibus nos deu uma carona, nós fomos parar na casa de um outro pastor, mas eu vi, e eu ouvi falar comigo, vai acontecer uma coisa horrível. Mas, e um outro, eu estava tomando banho, estava na praia, de férias, e Deus falando comigo, debaixo do chuveiro, aí eu já era batizado, né? E eu falei, meu Deus, olha, né? Era o aviso de Deus, e realmente na estrada. Eu orei e tudo, falei pra minha filha que estava no volante, né? Falei, olha, Deus me falou isso tomando banho. E foi assim, aquele engavetamento. Nós não sabemos explicar até hoje como, né? Era Campos, Vitória Campos, né? Campos Vitória, estava indo para Campos. Aquela Scania, ela era mão dupla na via, né? Ia haver aquele engavetamento. E aí, minha filha de repente jogou para fora e aquela Scania atravessou no meio da pista. Sendo, né, que vinha carro do outro lado, minha filha teve que ficar parada um tempo para se acalmar, né? E até hoje a gente não sabe como a gente saiu daquele acidente, daquela coisa, né, que foi. E eu, na verdade, parei, né? Cheguei a dirigir, sim, pegar a estrada mais perto,
Mas mais distante assim, eu ainda não consigo. Mas eu sei que eu só vou conseguir eu forçando, enfrentando, né? Mas como minha filha dirige muito bem, eu não sou muito lá boa no volante, não, eu também não gosto de dirigir, eu não, né? Dentro da minha cidade, sim, mas foram mais de 20 acidentes. Para mim, dirigir foi desafiador demais. Eu tive que me reprogramar, eu tive que, nosso Deus, e eu aprendendo a dirigir, aconteceram 2 acidentes comigo, né? O segundo eu mesmo saí do acidente, com a pessoa do meu lado gritando comigo, eu mesmo tirei o carro e saí do acidente, saí do que eu tinha feito, do lugar que eu tinha entrado. Mas por um erro também da pessoa que estava na minha frente. Então, são coisas que Deus vai revelando, que Ele vai mostrando pra gente, né? Que Ele vai mandando a gente em determinados lugares. A gente passa a viver uma vida diferente, né? Às vezes eu falo assim, ai meu Deus. Teve vezes de eu falar, graças a Deus, muito tempo que eu não falo isso, eu queria ser normal. Mas não, o normal é ser natural. E eu tenho um chamado. E eu conheço esse Deus. Então, para que eu vou pedir isso a Ele? Se eu sou feliz assim, e se é assim que eu tenho que ser, Ele me chamou para isso, né? E eu amo esse Deus. Então, vamos que vamos. Amados, vamos parar aqui, tá? E a próxima que nós vamos vamos ver lá como era isso lá no Antigo Testamento, né? Que não tinha ainda, era a velha aliança, né? Isso aí veio com a nova aliança. Nós vamos orar? Deus amado, querido, mais uma vez entregamos essa série nas tuas mãos, esse momento de estudo, Senhor. Que o Senhor complete, Espírito Santo de Deus, em cada um daquele que me ouve, aquilo que só o Senhor sabe completar, levar a cabo o que é necessário, Senhor. Porque tudo em nós, quem faz é o teu Santo Espírito, não é por força nem por violência, mas é pelo teu Santo Espírito que age em nós, nos dando direcionamento, nos persuadindo, Senhor, né? É o Senhor que sabe de todas as coisas, Senhor. Conhece o nosso deitar, o nosso levantar, para onde o Senhor quer nos levar, a nossa missão a ser vivida aqui, Senhor. Tudo vem do Senhor. Nós te louvamos por isso. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Senhor. Curta, compartilhe e se não é inscrito no canal, se inscreva. Amém? E minha gratidão.